Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. E está no ar a conferência de imprensa das manhãs 360. Paulo Ferreira. Olhem, de repente parece que há muito mais acidentes e incidentes de avião. Agora mais um, estava a ver as notícias. Mas será que é mesmo assim? Isto é, nós vamos vendo as notícias e tem havido alguns com mortes, sobretudo dos Estados Unidos. Esta pergunta que a CNN Internacional faz e depois mergulhou nas estatísticas, aqui vamos estar a falar de dados apenas do mercado, se quisermos, do território norte-americano dos Estados Unidos. Também foi lá que aconteceram, ou por perto que aconteceu o maior acidente com aquele avião que em Washington, que teve aquele incidente com o helicóptero em Washington com 67 mortos. Mas mais recentemente tivemos a aterragem de emergência daquele voo da Delta Airlines em Toronto, isto foi na semana passada, que resultou naquele vídeo assustador em que o avião na pista dá aquela volta, e felizmente aí não houve vítimas mortais, mas esses vídeos, essas imagens ajudam-nos de alguma forma a ter alguma percepção de que tem sido o mês ou tem sido tempos em que o número de incidentes e acidentes... Pelo menos sempre que vemos a notícia dizemos mais um. Mais um, Outro. Exatamente. E isto seguiu-se de facto à colisão do avião da American Airlines com o helicóptero do exército americano em Washington, com 67 mortos, e parece que de facto os céus estão a tornar-se mais perigosos. Será que é assim? Os dados preliminares de janeiro, estamos a falar só do mês de janeiro, do Conselho Nacional de Segurança de Transporte dos Estados Unidos, dão-nos uma outra imagem. No mês passado, de facto, registrou-se um número recorde de acidentes aéreos a nível nacional americano, quando se combinam os voos privados e os voos comerciais. E a maior parte desses 62 acidentes ocorreram em voos privados, muitos deles nem são notícia, pelo menos notícia global, e esse número total foi inferior aos 80, por exemplo, que tinham sido registados em janeiro de 2024. Portanto, aqui já temos uma quebra do número de acidentes ou incidentes. E 10 dos acidentes ocorridos em janeiro de 2025, portanto, no último mês, foram, infelizmente, fatais, isto é, resultaram pelo menos numa pessoa morta, e um desses envolveu um avião comercial, o tal que chocou com o helicóptero em Washington. Obviamente que qualquer número acima de 0 é demasiado elevado, não é? Mas 10 acidentes com vítimas fatais é um número incrivelmente baixo em termos históricos, olhando para as estatísticas. Empata, por exemplo, com 2022, em que janeiro foi o mais seguro de que há registro. O registro de segurança de janeiro de 2025 também não é propriamente uma anomalia estatística. As viagens aéreas comerciais nos Estados Unidos têm sido mais seguras do que nunca. Nos últimos 15 anos, houve menos fatalidades em aviões comerciais regulares do que em qualquer outro período de 15 anos para trás. Portanto, tem vindo a cair o número de vítimas mortais provocadas por acidentes de avião. E embora nesta altura já se tenha tornado quase, enfim, uma frase feita da indústria aeronáutica, dizer que de facto os aviões, o meio de transporte de avião é o mais seguro do mundo, e é verdade, as estatísticas mostram isso. Por cada quilómetro percorrido, os aviões comerciais são muito mais seguros do que os automóveis, por exemplo. Morrem menos pessoas lá em cima. E isto deixa-nos onde? De facto, não há meios de transporte 100% seguros, sabemos isso, não é? E a indústria aeronáutica trabalha para que voar seja cada vez mais seguro, mas o que os dados nos dizem, de facto, do último mês de janeiro, apesar de parecer assustador, é, como 2022, o mês em que houve menos acidentes nos Estados Unidos com vítimas mortais. Isso é de saudar de alguma maneira. E as percepções? E as percepções, absolutamente. É isso mesmo. É o que está em causa aqui, voltamos sempre à percepção versus a estatística, não é? A frieza das estatísticas. Pois é, que pode contrariar aqui algumas percepções.
Muito bem. Olhem, está na CNN, não é, Paulo? Está na CNN Internacional e na CNN Portugal. E no Observador está uma história que é uma entrevista que tem assim um cheirinho a cinema paraíso que dá vontade de ir a correr para casa rever o filme. O Observador entrevistou o projecionista do Cinema São Jorge, de Lisboa, que fez agora mesmo 75 anos. Falou com o Jorge Silva, uma entrevista da Cláudia Marques Santos e com fotografias muito boas do Diogo Ventura. A história de Jorge Silva a história tem muitas histórias do cinema e, portanto, também da história do país. O Jorge Silva tem 59 anos, só tem 59 anos, mas é projecionista desde os 8. Sim. Portanto, já viveu muito. Nasceu em Santa Combadão, mas cresceu, foi aos 2 anos para as Caldas da Rainha, aliás, com uma história de vida muito fora daquilo que nós estamos habituados. Viveu com alguns irmãos na casa do Gaiato, porque a família não tinha condições de o ter. Essa história aqui contada com outros pormenores. O pai trabalhava na serração, o segundo emprego do pai era projetar filmes e ele uma vez portou-se mal, foi de castigo para a cabine. Foi de castigo, andou a acartar os rolos das películas e a limpar as máquinas. Depois, com os 14, 15 anos, foi trabalhar para o Móveis Serrano. Porquê? Porque o cinema só trabalhava à sexta, sábado e domingo, durante a semana fechava. E isto era um part-time. Saía da fábrica, ia para lá, saíamos da fábrica às 6, íamos tomar banho a casa, saíamos a correr para montar o filme, porque os filmes antigamente, principalmente nas províncias, eram montados. Havia 5 sessões, 5 filmes, tínhamos a cabine cheia de filmes, eu ia para lá cedo, montava os filmes todos e ficava a descansar. Aos 16 anos vem para Lisboa, o primeiro cinema para onde foi trabalhar foi o de Sacavém. Esteve também no Cacém, Estúdio Flores, depois foi para o Las Vegas, onde é agora o Pingo Doce Alcântara, 2 salas que também já não existem, passou ainda pelo cinema Promotora, ao lado da esquadra da PSP, no Lar do Calvário, também já não existe, e aliás, ler a entrevista dele é recordar... uma viagem às salas... Às salas que já não existem. Conta que se chateou com o patrão porque era muito explorado. Em 3 anos nunca teve férias nem folgas. Eles aproveitavam-se do miúdo que gostava de cinema. Diz que os outros trabalhadores exigiam direitos. Eu não, fazia o dia inteiro. E o dia inteiro era fazer a sessão das 11h30, que era o chamado a matiné infantil. Fazia a das 3, depois fazia a das 5h30, a das 9h30 e a da meia-noite. No currículo pode dizer que inaugurou as salas do Centro Comercial das Amoreiras. Olha. E diz mais, diz que neste momento estou convencido que no mundo do cinema sou o único ainda vivo que trabalhou na projeção de filmes pornográficos no Olímpia, em Lisboa. Olímpia, desculpa. Olímpia e outra coisa. Diz que já não existe mais ninguém. Perguntam-lhe, lembra-se da primeira vez que viu um filme? Não havia dinheiro para ir ao cinema. Eu comecei a ver quando comecei a trabalhar agarrada à cabine. Antigamente passavam muitos filmes italianos, passava muito o João Broncas. Eu não sei, Bruno, se sabe o que é o João Broncas. João Broncas Um italiano baixinho. O verdadeiro nome era Álvaro Vitali, mas a alcunha em Portugal creio que era daquelas comédias italianas. Não era o Toto, não deve ser o Toto. Não, era uma coisa mais posterior, antiga. Posterior. Também trabalhou na censura. Claro, havia partes que não podiam passar e que tinham de ser cortadas, cortava-se com a tesoura e depois colava-se. Claro. Havia lugar para o padre, e isto aqui leva-nos logo para o Cinema Paraíso, havia lugar para o padre e para mais uma pessoa, que era o inspetor da PIDE, cortava-se o filme e depois com o alicate carimbava-se, no fim da exibição tinha que se colar o filme outra vez, o carimbo dizia que aquilo era censura e não era um engano, e depois os filmes iam para a Cinemateca. Avisaram, e isto é contado pela Cláudia Marques Santos, avisaram que o Jorge Silva tinha mau feitio, mas diz que foi preciso apenas um pequeno desbloqueador para uma conversa de mais de 2 horas, que não terminou. Tem mesmo muitos pormenores e conta como chegou ao Cinema São Jorge. Excelentes fotografias, como tu dizes, sim. Excelentes fotografias, sim. E ele que lamenta, por exemplo, que não exista uma carreira de projecionista, diz que agora basta saber trabalhar com um computador, que se carrega numa tecla, com o digital. É muito, muito interessante. É um cinema paraíso aqui no Cinema São Jorge de Lisboa.